Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um Caminhando com Fé, nesse espaço semanal de reflexão e de oração. Eu estava pensando, matutando o que nós poderíamos conversar nessa segunda-feira. E me recordei de um texto que, na realidade, é o nosso lema de comunidade javenice: não vos afasteis de Jerusalém. E é um texto que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 4, nós encontramos isso. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Esse lema, não vos afasteis de Jerusalém, foi tomado por nós da Javenice como uma palavra forte de nossa identidade. Não vos afasteis de Jerusalém. O que acontece? Jesus Cristo ressuscitado está prestes a subir ao céu e determina que os seus discípulos saiam pelo mundo para anunciar o Evangelho, para que o Evangelho penetre na vida humana e transforme, como um fermento transforma a massa, transforme a realidade do mundo, porque o Evangelho é para isso, é para transformar a realidade do mundo. A evangelização não é simplesmente um verniz de uma palavra pregada. A evangelização é fazer com que o Evangelho se torne o fundamento, a razão, a estrutura básica da civilização humana, do viver humano. Porque o Evangelho é uma proposta de Deus para nós, uma proposta de como viver a vida humana, que é a vida querida por Deus. Então, antes de sair pelo mundo para pregar esse Evangelho, que Jesus Cristo mesmo pregou e testificou e testemunhou com sua própria vida, e nos garantiu a verdade daquilo que havia dito pela sua ressurreição, antes de sair pelo mundo para pregar esse Evangelho de Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos: olha, não se afastem de Jerusalém. Aguardem em Jerusalém. O que os apóstolos iriam enfrentar? Iriam enfrentar uma civilização pagã, uma civilização onde os valores cristãos não eram conhecidos ainda. Começava ali na Galiléia, naquele lugar perdido, esquecido do Império Romano, um movimento que atingiu o mundo todo. Mas ali começava aqui, esse movimento. E enfrentar o paganismo, enfrentar um poder centralizado de Roma, uma cultura de Estado terrível, uma economia unificada, um sistema jurídico unificado, uma civilização mundial, que era a civilização romana. E enfrentar isso, enfrentar um sistema religioso defasado da realidade do mundo, uma prática religiosa farisaica baseada em leis, em legislações cada vez mais complicadas, que não libertava o ser humano, muito pelo contrário, escravizava numa forma de religião que não lhe dava a plena satisfação, nem o conduzia à santidade, porque a santidade não é fruto da lei. Então, antes de sair para enfrentar esse mundo pagão, esse mundo violento, esse mundo autoritário, antes de enfrentar César, que representa todo o poder constituído no mundo, Jesus Cristo fala para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, aguardem em Jerusalém. É aguardar o que em Jerusalém? É a realização da promessa que é o derramamento do Espírito Santo. É a mesma coisa que dizer: olha, antes de vocês iniciarem a sua missão, vocês aguardem e receberem aquilo que é necessário para realizar a missão. Porque a missão é essa mesmo, a missão é dar testemunho de Cristo, o testemunho de Cristo que se dá pela vivência da fé e se dá pela proclamação da fé, pelo anúncio da fé. As duas formas de ser testemunho. Vivendo, sendo testemunhas por nossa vida, como os cristãos fizeram isso no início, e muitos morreram, porque o testemunho e o martírio é muito próximo. Muitos morreram exatamente porque viviam aquela fé autenticamente, contrariando inclusive os princípios e os pareceres do mundo romano e da civilização greco-romana. Testemunharam com a sua própria vida, Santa Perpétua, Santa Felicidade, São Cipriano, São Lourenço e tantos nomes que nós conhecemos tanto de nossa história. E testemunharam também porque pregaram, anunciaram o Evangelho.
Levaram o evangelho para todo mundo conhecido da época, foram para a Índia, foram para a Europa, onde ainda não tinham chegado, atingiram todo o norte da África, e o mundo conhecido para eles era o campo de missão. E saíram a pregar, anunciar. Pedro vai para Roma, Paulo vai para Roma, e Santiago, diz a tradição, vai para a Península Ibérica, e vamos embora, vamos pregar o evangelho de uma maneira missionária pelo mundo todo. Mas antes de iniciar essa obra de evangelização, antes de iniciar essa obra de testemunho de fé, o Senhor fala para eles: aguardem em Jerusalém para serem revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que dá o poder para testemunhar, o Espírito Santo que é o poder para evangelizar, o Espírito Santo que é o poder para viver a vida cristã nos dias de hoje, naqueles tempos e nos dias de hoje. Eu fico pensando que é exatamente isso que a gente precisava prestar atenção, não nos afastar de Jerusalém. Porque precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo, precisamos receber o Espírito Santo de uma forma experiencial que nos convence o coração para ser testemunho nesse mundo louco que nós estamos vivendo, esse mundo relativista, esse mundo secularizado, esse mundo violento e cada dia mais violento, um mundo que nós não temos mais condições de sair à noite com a família, porque podemos ser assaltados a qualquer momento, assaltado não só de maneira violenta, mas assaltado pelas ideias, por essa mentalidade mundana que está tomando conta de nossa sociedade, esse avanço do relativismo, esse avanço do mundanismo, o avanço das ideologias, seja de gênero, seja de ideologias marxistas, que avançam sobre a sociedade, dilapidando o patrimônio moral da sociedade. Nós temos que viver o cristianismo nesse momento. Viver o cristianismo nessa crise moral, nessa crise de esperança que o mundo vive. Viver o cristianismo, dar testemunho de Jesus Cristo aí nesse mundo hoje, e anunciar a esse mundo hoje o Evangelho. Por isso nós não podemos nos afastar de Jerusalém antes de sermos revestidos do poder do alto. Sim, depois de revestido do poder do alto, depois que foram revestidos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre eles em forma de línguas de fogo, e fez com que eles experimentassem a presença do Cristo ressuscitado em seus corações, e foram animados pelo poder do Espírito Santo que gerou neles a parresia, a coragem, a audácia. Aí sim, depois dessa experiência, eles saem do cenáculo e saem a pregar no mundo. Mas saem a pregar no mundo depois da experiência do Espírito Santo, depois da experiência do batismo no Espírito Santo. Eu penso que nós precisamos disso hoje. O que a nossa igreja, o que nossas comunidades, o que nós cristãos precisamos hoje é nos aproximar novamente de Jerusalém para sermos batizados no Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o poder para testemunhar. E sem ele nós não podemos ser testemunha, nunca seremos testemunha. E como o mundo precisa hoje em dia de testemunhas autênticas, audaciosas, corajosas, capazes de entregar a própria vida, capazes de suportar o martírio, como muitos estão suportando hoje. Não podemos nos esquecer dos cristãos que estão sendo martirizados em várias regiões do mundo, sobretudo na África e na Ásia, porque são cristãos, porque dão testemunhos. E é o Espírito Santo que faz com que eles deem esse testemunho. Não podemos afastar de Jerusalém antes de sermos ungidos pelo Espírito Santo, antes de experimentarmos a vida do Espírito Santo em nós. Você pode até dizer, mas eu recebi o Espírito Santo no batismo. Sim, o batismo é isso mesmo. Somos mergulhados no Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo. Todo batismo sacramental é batismo no Espírito Santo. Mas nós precisamos experimentar essa realidade para que ela gere convicção em nosso coração. E somente pessoas convencidas, convictas, é que serão autênticas testemunhas. Por isso nós precisamos, sim, disso que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Sermos revestidos ou experimentarmos essa graça que nós já temos de maneira sacramental, mas que nós precisamos experimentá-la para que gere em nós a convicção, o convencimento necessário para ser testemunho. Pedro e os demais apóstolos conheciam Jesus Cristo, viram os milagres acontecerem, vários extraordinários, mas precisaram de ser batizados no Espírito Santo para serem testemunhas. Precisaram experimentar. E o Espírito Santo foi dado a eles não de uma maneira teórica, mas de uma maneira experiencial. É isso que o texto diz em Atos 2,
partir do versículo 1, narra como é que foi esse derramamento. Línguas de fogo, vento ensurdecedor, vento como um vento impetuoso. Existe uma experiência que gera exatamente essa convicção e esse conhecimento. Precisamos disso para esse mundo de hoje. Eu penso que Pentecostes, que é hoje, não é só um fato histórico que aconteceu 2000 anos atrás e impulsionou a igreja nos primeiros momentos. Não. Pentecostes tem que ser perene na igreja. Aliás, o cardeal Walter Casper fala que Pentecostes é igreja. O próprio cardeal Swinens falava isso, que Pentecostes é igreja é Pentecostes. Nós precisamos desse Pentecostes hoje, dessa experiência do Espírito hoje, para sermos testemunhas do mundo de hoje, mais do que nunca. Pedro, João, na primeira missão, sobem ao templo para rezar, lá no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e encontram aquele homem paralítico, coxo, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, eles determinam que ele seja curado. Ele entra no templo e começa a louvar a Deus, e Pedro aproveita para pregar mais uma vez o Evangelho. E isso causou perseguição. Foram presos, foram questionados diante do Sinédrio e saíram da prisão, se reuniram na comunidade e rezaram: derrama de novo o seu Espírito Santo para que a gente possa anunciar com audácia a sua palavra, multiplica os sinais, os prodígios. Nós encontramos lá em Atos, no capítulo 4. É isso mesmo. Nós estamos precisando disso hoje. Voltarmos para o cenáculo, nos reunimos em comunidade, pedimos o Espírito Santo, que ele venha sobre nós, para que a gente possa ter o poder para testemunhar mais do que nunca para o tempo de hoje. Pentecostes é para os tempos de hoje, não é só para os tempos iniciais da igreja, não. Pentecostes é para os tempos de hoje, esse tempo tomado pelo paganismo, pelo relativismo, esse tempo de violência, como os apóstolos enfrentaram no início da pregação do Evangelho. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Precisamos desse Pentecostes hoje para que a gente possa anunciar com poder, com audácia, com parresia, a verdade de Jesus Cristo que nos salva e é capaz de edificar um mundo novo, aquilo que João Paulo II chama de civilização de amor. É só pelo Espírito Santo, só pela graça do Espírito Santo, só pelo poder do Espírito Santo, nós podemos levar o Evangelho a todos os lugares, a Samaria, a Judéia, a Jerusalém, a todos os confins da terra, para transformar o mundo pela força do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Não vos afastei de Jerusalém, significa exatamente isso. Beber dessa fonte, beber desse Espírito, beber dessa experiência, para que a gente seja testemunha autêntica do Evangelho no mundo de hoje, tão necessitado dessa luz, desse sal que os cristãos são. Não podemos passar nesse tempo que nós estamos aqui na Terra sem dar a nossa contribuição para que a vontade de Deus, para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. E é por conta disso que nós aqui da Javianice tomamos como lema de nossa comunidade esse pequeno versículo de Atos dos Apóstolos. Não vos afasteis de Jerusalém. Nós não queremos nos afastar dessa experiência. Nós não queremos que essa experiência do derramamento do Espírito Santo seja uma coisa do passado. Nós queremos que essa experiência seja algo renovado, contínuo, permanente em nossa vivência comunitária. Essa semana reza nesse sentido. Peça que o Espírito Santo venha, inflame seu coração, transforme sua vida, para que você se transforme também uma verdadeira testemunha de Cristo para a mudança do mundo. Para os nossos filhos terem um futuro melhor, para que os nossos netos possam encontrar um mundo cristianizado, mais cheio de vida e mais cheio de fé. Não vos afasteis de Jerusalém, vinde Espírito Santo, é quase a mesma coisa. Todos os dias é dia de Pentecostes. Como diz um amigo meu, todo dia é dia de Pentecostes, hoje é dia de Pentecostes. Não vos afasteis de Jerusalém, permaneçam até serem revestidos do poder do alto. Sejamos revestidos do poder do alto, para o testemunhar, para o testemunho de Cristo no mundo de hoje. Reza essa semana nesse sentido, pedindo que o Espírito Santo venha sobre sua vida e te dê alento, força, poder. Fique conosco, reze conosco durante essa semana. Semana que vem nos vemos de novo. Deus nos abençoe.